Bom, hoje a gente vai falar sobre 5 erros que eu tenho quase certeza que você deve cometer, tá? Se você não comete os 5, deve cometer pelo menos um, e que são contra a LGPD. Então eu vou te falar esses 5 erros e vou te trazer a resposta desses 5 erros, ou seja, como você pode adequar esses 5 erros para ficar aí de acordo com a Lei Geral de Dados, tá? Tô adorando. Boa noite, como é que vocês estão? Aqui já tá mais quentinho. Vocês devem estar ouvindo... Vocês estão ouvindo esses gritos? Estão ouvindo esses gritos, gente? Arthur está bem, passa bem, não tem ninguém torturando ele, né? Mas o que acontece na quinta-feira? Ele fica com o papai. E o papai não conseguiu botar ele pra dormir. Ó. Eu falei, ó, a minha irmã, Arthur gritando do fundo. Ah, entrou o papai aqui. Papai, o que você está aqui? O Arthur também está acordado. Ai, meu Deus. Então, vou desculpar duas coisas. Primeiro, o Arthur gritando de fundo, que ele tá querendo participar. Gente, ele tá assim, que ele não dorme. Aliás, quem tiver alguma mandinga, alguma coisa aí, me manda, que ele tá numa situação que ele não dorme. E barulhos de carro, porque hoje eu mudei aqui meu estúdio. E eu tô ouvindo bastante barulho de carro. Mas, né, isso daí, a gente, quem sabe, faz ao vivo. E, gente, seguinte, põe o dedo aí nesse coração, aí, diz que gostou e põe o dedo também no, como é que é o nome daquilo ali, no aviãozinho, na pirâmide, enfim, e compartilhe o que vocês acham que pode ser interessante e também porque é importante, porque como eu falei lá na outra live, tá, quem não acompanhou outra live, tá lá no meu feed, a Lei Geral de Proteção de Dados, para quem que ela aplica? Ela aplica, como eu disse, para todo mundo. Ela só não vai aplicar para quem é empregado. Olha aí o racha acontecendo, que deve ter ouvido uma moto. Ela só não vai aplicar para quem? Para quem é funcionário, né? Quem é seletista, empregado, né? Nesse caso não aplica. E só. E para pessoa física que não tem fins econômicos. Então, sei lá, fiz uma festa e preciso do teu endereço para enviar um convite, né? Obviamente não tem fins econômicos, então não aplica a Lei Geral... Opa, desculpa, faltou a voz. A Lei Geral de Dados. Enfim. Então, para todo o resto aplica, gente. Então, para quem vocês conhecem, gente que tem, né, microempresário, pequena empresa, autônomo, profissional liberal, médico, nutricionista, advogado, enfim, encaminha, põe lá o aviãozinho aí, como o pessoal fala, e encaminha, porque eu acho que pode ser interessante, tá? Bom, a live de hoje, tá? A live de hoje, na verdade, é uma continuidade, né, da live da quinta passada. O que teve na live da quinta passada? Para quem perdeu, a gente falou da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Para iniciantes. Então, lá na live da quinta passada, que está lá no meu feed, né, tem o que é LGPD, para que ela serve, por que esse AUE todo, tá lá. Então, se você perdeu, pega lá a introdução da introdução, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre 5 erros que eu tenho quase certeza que você deve cometer, tá? Se você não comete os 5, deve cometer pelo menos um, né? Que os 5 erros que você deve estar cometendo aí no seu negócio, na sua empresa, e que são contra a LGPD. Então eu vou te falar esses 5 erros e vou te trazer a resposta desses 5 erros, ou seja, como você pode adequar esses 5 erros para ficar aí de acordo com a Lei Geral de Dados, tá? O pessoal ainda tá entrando. Então vamos lá. Gente, importante, tá? Semana passada a gente não tinha. Aconteceu entre quinta passada e essa quinta. O que aconteceu? As sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados entraram em vigor. Entraram em vigor domingo, né? Então, mais precisamente na segunda-feira. Essa coisa de LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, não tem mais essa dúvida se vai pegar ou não. A lei já pegou, as pessoas tiveram aí um tempo para se adaptar, depois tiveram um tempo para sanções virem a ser aplicadas, tá? E o fato que aí, domingo passado, dia 1º, começou a aplicação das sanções administrativas da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, gente, assim, quem assistir essa live, quem tiver interessado nos 5 erros que provavelmente a sua empresa ela tá fazendo, eu vou pegar vocês pela mão e vou ensinar como regularizar
pelo menos esses 5 erros, tá? Bom, vamos lá. Por que esses 5 erros são importantes, tá? E vocês já vão saber quais são os 5 erros, tá? Porque, Helena, como assim? Por que é importante? Porque daqui a pouco minha empresa tá toda errada. E por que com esses 5 erros é importante? Bom, a lei, gente, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é que nem o Código Penal, por exemplo, que fala ali, matar alguém, pena tanto tempo. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai muito com base nos princípios, né? E um dos princípios é a boa-fé. Então, se você está cometendo esses 5 erros, ou um desses 5 erros, mas você corrige, mesmo não tendo contratado um advogado para implementar, mesmo não tendo feito uma implementação completa, quando a Autoridade Nacional de Dados, ela fizer uma fiscalização na sua empresa, e ela vai fazer, e eu vou explicar por quê, tá? Ela vai ver que você tem boa fé. Ela vai ver que você tem boa fé em tentar, pelo menos, estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. E o que a lei diz? Estando de boa fé, tentando fazer a coisa certa, muitas vezes a penalidade não é aplicada. Daqui a pouco só uma advertência. E vejam, as penalidades vão desde advertência até uma multa de 50 milhões. Então, tem um grande gap aqui, né? Vocês podem ver. Então, por isso que saber esses 5 erros, e eu tentei aqui trazer 5 erros bem básicos, né? Já é um pouco do caminho. Não vou dizer que é metade do caminho andado, porque para implementar, né, fazer um projeto de implementação, a Lei Geral de Proteção de Dados é um pouco mais complexo, mas já consegue mostrar para a autoridade, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quem vai aplicar as penalidades, que você está tentando. Você é microempreendedor e está tentando, né? Não tem condições de contratar um advogado. A fala do Serasa. Exato, Serasa, a mesma coisa. Aliás, o Serasa, ele tá tentando fazer com que as sanções haja um projeto de aplicação de sanções separado para o microempreendedor individual e para a pequena e para a média empresa, tá? Então ele tá fazendo esse movimento porque hoje a lei, como é que ela é hoje? Ela aplica a mesma lei tanto lá para Gerdau quanto para o mercadinho da esquina, tá? E essa é a lei. E vai se aplicar, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai aplicar a lei igual para todo mundo. Então o Serasa, ele tá tentando fazer não é uma outra lei, mas uma aplicação um pouco mais diferenciada, né, voltada para o micro e pequeno empresário. Mas já tá tentando isso já faz um tempo, até agora não andou, e as sanções entraram em vigor, então, né, a gente tem que fazer o que tá aí valendo, tá bom? Gente, então vamos agora efetivamente começar a live. O pessoal já entrou, que não entrou, já passou aí 11 minutos, né? Então vamos lá. Responde aí no chat pra mim. Vocês lembram quando teve aquele aplicativo, não sei se era pelo Facebook, que a gente botava lá umas informações e dava como é que a gente ia ficar quando ia ficar velho? Você lembra? Esse aplicativo viralizou, né? Quem que lembra aí? Põe aí pra mim no chat. Quem que lembra? Que esse aplicativo aí viralizou. Todo mundo, ai que legal, quero saber como eu vou ficar velho, quero saber como eu vou ficar velho. Aí vai lá, botava uns dados, enfim. E aí o chat mostrava como é que tu ia ficar velho. Ou outro aplicativo também que viralizou, como é que seria o bebê de vocês. Aí tu botava lá os dados seus e do seu companheiro e vinha como é que ia ser o bebê. Quem que aí, coloca aí no chat pra mim. Quem que aí não fez esse joguinho aí, essa jogada? Me fala quem que fez. Eu acho que bastante gente. Tá, Helena, o que esse papo aí, esse aplicativo tem a ver? Olha aí, tem gente que lembra. Então, vieram a descobrir que esses aplicativos, na realidade, o foco deles não era mostrar como que tu ia ser depois de velho, muito menos como que seria o filho de vocês. Na realidade, o foco era coletar dados. E na época ainda não tinha a lei. Olha aí. Ai, pois é, o pessoal, né? O pessoal em peso fez, não foi só vocês, Thaís e Everton. Na realidade, a intenção dos aplicativos era coletar dados, né? E claro, a gente tinha uma desculpa que era, né, dizer quando você estava velho ou como ia ser o seu filho, mas era coletar dados. E aí agora me responde aí, tá? Pulando para um outro assunto e você entender a ligação, quem que aqui não recebe mensagem de banco ou de telefone? Enfim, empresa telefônica, sem que não tenha conta neste banco e também não tenha conta com essa empresa telefônica. Conta. Porque assim, quem nunca recebeu, me conta o segredo, porque eu quero saber, tá? Eu posso dizer que
olha, eu não vou dizer que é 100%, mas eu vou dizer que 99,9% das pessoas recebem ligações aí diárias de banco, de telefonia, enchendo o saco, enchendo o saco, enchendo o saco. Pois então, vocês nunca pararam para pensar como é que será que um banco que eu não tenho conta nenhuma, ou uma empresa de telefone que eu nunca usei, comigo aconteceu, eu sempre a vida inteira fui da Vivo, e aí a Oi me ligou. Como é que eles têm meus dados, têm meu telefone, eles me ligam, às vezes com informação de CPF, esse dia a Vivo me ligou, inclusive, a Vivo não, desculpa, a Oi me ligou e sabia inclusive qual era o meu plano da Vivo. Então, não sei se vocês ligaram a história do aplicativo que colheu os dados de forma irregular com o banco e a telefonia. O que aconteceu? Esse aplicativo aqui, ele colhe os dados de forma irregular, enfim, porque na época não existia a Lei Geral de Proteção de Dados, então ele fez um aplicativo para atrair as pessoas e colher os dados dessas pessoas, né? E ele se comunica com o banco e com a empresa. E o banco aqui, a empresa de telefonia, ela traz o seu perfil e pá, entra em contato com vocês. E aí enche o saco de vocês, como vocês podem imaginar, pelo menos o meu me enche bastante o saco. Então, por que todo mundo, por que a empresa de telefonia se deu esse trabalho? Por que teve, se alguém criou um aplicativo para roubar meus dados? Porque, gente, e aqui a gente vai entrar no primeiro erro. Vocês estão se dando conta do valor dos nossos dados pessoais? E aqui não é assim, teoria da conspiração. É por isso que hoje em dia o que já fala é que os dados pessoais são um novo petróleo. Por quê? Né? Porque através dos dados pessoais eu traço o perfil do meu cliente. Eu vejo oportunidades de venda do meu cliente. Então, essa empresa que fez o aplicativo aqui de forma ilegal e colheu os meus dados de forma ilegal, ela se prestou a fazer isso. Por quê? Porque isso aqui vale dinheiro, ela vendeu os teus dados. Sem tu nem saber, porque se tu ainda tivesse ganhado alguma coisa, né? Não, ela vendeu os teus dados. Hoje em dia, dados pessoais valem muito dinheiro. Fica a Laura tá falando. Ó, sábado de manhã enchendo o saco, eu também, às vezes 8, 9 da noite estão enchendo o saco. Então assim, isso tem todo um mercado por trás. Por quê? Dados pessoais valem dinheiro, dados pessoais são valiosos. E a gente entra aqui no primeiro erro, né? Já estamos aí 15 minutos de live, então quem entrou, quem não entrou, assiste depois. Então, no primeiro erro é não ter a consciência da importância dos dados pessoais, né? Hoje a gente fala, mas qual é o problema? Meu nome, CPF, eu tenho um nome limpo, meu nome, CPF, endereço, não tem problema de dar meu e-mail. Quero ver, vai ser o Google Ads. Pois é. Ele, assim, aí que tá. Depois eu vou explicar pra vocês. O que acontece? Coletar dados pessoais, tá? Não é proibido pela Lei Geral de Proteção de Dados, seja a europeia, seja a brasileira. Não é proibido. Só que não é caso da mãe Joana. Tem que fazer a coleta de dados de forma a respeitar os direitos das pessoas, o direito da individualidade, né? O direito à privacidade, o direito à democracia, que a gente conversou na outra live, né? Então, então, não é que não possa se coletar dados. Os dados podem ser coletados sim, e aí eu vou explicar para vocês por que é uma oportunidade, porém, eles, né, tem que seguir regras. Então, aqui é o primeiro erro que as empresas cometem, ou você é microempreendedor individual, ou autônomo, ou profissional liberal, né? Qual é? É não ter consciência do valor que os dados pessoais têm. Seja por tudo isso que eu falei, né, até agora, ou seja, por outro motivo. Qual motivo? Oportunidade, né? E por que dados pessoais são uma oportunidade? Porque tu pensa, tá, Helena, que saco, já entendi que essa lei veio, a Lei Geral de Proteção de Dados veio, já entendi. Vou ter que fazer, porque não tô a fim de levar uma multa de 50 milhões. Mas tá, né? Agora tu me dizer que isso é uma oportunidade, aí tu já tá querendo me convencer demais. Por quê, gente? Vamos fazer o link, tá? Eu lá, seguindo a lei, seguindo as regras, eu consigo, tá? Coletar dados. A lei autoriza a coleta de dados, tranquilamente, desde que dentro das regras da lei, né? Quando eu coleto dados de uma pessoa, eu consigo traçar o perfil dessa pessoa. Eu consigo ver como que essa pessoa se comporta, quais são os gostos dessa pessoa. Ou seja, eu consigo entregar para o meu cliente uma experiência personalizada. Porque
vamos concordar que hoje em dia a gente não vende só produtos e serviços, a gente vende experiências diferenciadas que as pessoas gostam de falar, né? Porque hoje em dia o mercado é super competitivo. O que tu faz? Tu vende uma experiência, tu não põe preço, tu agrega valor às coisas. Então, tu conseguindo fazer uma experiência personalizada, tu fazer uma venda personalizada, tu vai estar falando pro teu cliente, né? Tu vai estar falando pro teu paciente, ele se sente especial, ele tem uma entrega diferenciada. Então, e como é que tu vai fazer isso? Tu vai traçar um perfil, tu vai traçar o perfil dessa pessoa, tu vai ver a personalidade dessa pessoa e tu vai entregar para ela o que ela quer, ou tu vai oferecer coisas que na realidade ela nem sabia que ela queria, ou tu vai despertar o desejo nessa pessoa. Tudo isso com os dados pessoais dessa pessoa. Porque dados pessoais é muito mais do que só nome e CPF. Vocês entendem o tamanho da coisa, a loucura da coisa? Então, assim, isso é uma oportunidade. Se você é um microempreendedor, é um autônomo, você consegue traçar o perfil. E eu não tô falando aqui de grandes empresas do Facebook. Já que a lei tá aí, já que a gente tem que se adequar à lei, vamos usar ela a nosso favor. E como é que a gente vai usar ela a nosso favor? Traçando o perfil do cliente. Cada cliente eu sei. Então, por exemplo, eu tenho uma lojinha, eu até dei esse exemplo na semana passada. Então, vamos trocar. Eu tenho uma loja que vende roupa. Mas eu sei que uma cliente gosta de coisa mais específica, mais formal, a outra mais esporte. Então, quando tiver promoção de esporte, eu vou mandar para da esporte. E aí, quando tiver roupa formal, eu vou mandar para roupa formal. Principalmente no mundo digital. Exatamente. No mundo digital, mais ainda, né? Então, vamos olhar a Lei Geral de Proteção de Dados como uma oportunidade. Então, esse é o primeiro erro, não ter consciência, tá, da importância da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vi que teve gente da área da saúde que entrou aqui, e a área da saúde é médico, nutricionista, personal trainer, tá? Esse pessoal lida com o que é chamado dados sensíveis, que aqui no meu script era para ser tratado depois, mas o que são dados sensíveis? É dados... por exemplo, peso, altura, doenças, esses dados sensíveis, por ser sensíveis, eles precisam de um cuidado maior, tá? A lei, ela faz essa diferença, então é muito importante quem lida, pessoal da saúde com dados sensíveis, é essencial se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. O pessoal já conhece o gosto do cliente e envia o WhatsApp das roupas, olha aí, exatamente. Ou seja, porque se tu enviar uma propaganda igual para todo mundo, tu vai pegar 1, 2, mas se tu vier de forma específica, aí tu vai vender mais. Sim, crianças é dado sensível também, tá? E assim, gente, então esse é o primeiro erro, tá? Conscientização. E não dá pra negar e dizer, não vai pegar, isso é teoria da conspiração. Gente, já pegou. Sábado ou domingo, tava lá no Jornal Nacional, falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Tava lá... Aqui eu trouxe alguns dados, enfim, já existem reclamatórias trabalhistas de empregados reclamando que não tiveram os seus dados pessoais protegidos, né, indenizações, porque as sanções administrativas começaram domingo, segunda, mas já existiam processos judiciais antes. Então, tá aí, entendeu? O negócio assim, já que vamos se adequar, vamos ao nosso favor, tá? Então, esse é o primeiro erro. O segundo erro, tá? O segundo erro é quantidade e momento. Como assim quantidade e momento? Me diz uma coisa, quando, independente do negócio, vai colher dados. O que é colher dados? Nome, CPF, endereço, RG, e-mail. O que você colhe? Você sabe o que você colhe? Você sabe o que você pede? Então, o que as pessoas fazem? Tá? E que pela Lei Geral de Proteção de Dados é considerado errado. Eu vou colher todos os dados, porque assim... Eu não sei o que eu vou querer, o que eu vou precisar. Então, eu vou colher o máximo que eu puder de dados e depois eu vejo o que eu preciso. E assim, e quando eu preciso, né? Essa era a nossa regra antes. Só que a regra agora inverteu. A regra agora aqui é menos é mais, tá? Então, por quê? Falando em quantidade, né? Porque menos é mais. O que a lei ela vai trazer para nós? Para cada dado coletado, e o que é um dado coletado? Por exemplo, nome, CPF, RG, e-mail, telefone. Tenho 5 dados coletados, tá? Então, cada dado é uma coisa. Para cada dado coletado, eu tenho que ter uma finalidade. Ou seja, se eu coletei 5 dados, eu tenho que ter 5 finalidades. E não para por aí. Para cada dado coletado, eu tenho que ter uma finalidade e mais.
para cada dado coletado, eu tenho que encaixar em uma das hipóteses que a lei permite o tratamento de dados. Tá? Vamos lá, vamos recapitular. Vamos botar isso no português, tá? Assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela permite que você colha os dados, né, do titular de dados. Não tem problema, não é proibido, não é errado. Mas, para colher esses dados, você só pode colher dados de uma pessoa se encaixar em 10 hipóteses que a lei traz. A lei traz 10 hipóteses, tá? Sendo que existem hipóteses bem específicas, tá? Quais são as principais hipóteses que a lei traz? Consentimento, ou seja, o titular do dado consente, ele fala sim, ok, pode pegar meus dados. E aqui não é um consentimento geral, tá, gente? Porque a gente fala, então tá, vou lá botar uma caixinha ali, um xizinho, eu vou consentir que a empresa colha meus dados para todo e qualquer fim. Não, o consentimento tem que ser específico, tá? Não vale consentimento geral, tá? Então, consentimento, obrigação legal, ou seja, a lei me obriga a coletar o dado. Por exemplo, quem tem empresa, e eu tava falando ontem com meu cunhado, aliás, cadê meu cunhado aqui? Minha irmã tá aqui, meu cunhado não tá aqui. Ele falou, não, mas eu sou obrigada a pegar CPF porque eu tenho que emitir nota fiscal. Ok. Então, tu não precisa do consentimento da pessoa para pegar o CPF. Porque existe uma obrigação legal, que é outra parte é outra autorização da lei, né? Uma obrigação legal que te obriga a pegar o dado pessoal. Então, é a segunda hipótese, né? Depois, a execução de um contrato. Por exemplo, lá no iFood, quem não pede comida pelo iFood, né? Pedir comida pelo iFood. Pro iFood entregar comida pra você, ele precisa no mínimo do seu endereço e de um contato, né? Precisa de um contato caso tenha um problema. Então, pro iFood cumprir o seu contrato de entregar a comida, ele precisa coletar o seu dado. Qual? Endereço, né? Então, é a terceira hipótese que a lei traz, né? Ou, por exemplo, parcelamento, quem faz comprinha parcelada, né? Precisa dos seus dados, porque afinal de contas, se não contar, não pagar, como é que tu vai, como é que vai executar, né, esse contrato, enfim, encaixar no pagamento. E legítimo interesse, esses são, gente, já leio as coisas, esses são as principais hipóteses da lei, né, o consentimento, obrigação legal, execução de um contrato e legítimo interesse. E aí as empresas falam, beleza, legítimo interesse, fechou. Tudo que for legítimo interesse, eu vou pegar e vou dizer assim, é legítimo interesse, escolhi o dado que é legítimo interesse, escolhi o dado que é legítimo interesse também tem que ser específico. Isso aqui dá uma pauta para uma outra live, tá? Porque o legítimo interesse tem que fazer uma ponderação da necessidade, da adequação, mas enfim, existem mais 6 hipóteses que a lei autoriza, né? Mas voltando aqui para o nosso erro, né? Porque o erro é a questão da quantidade e do momento. Ou seja, qual é o problema de eu colher todos os dados que eu consigo, o máximo possível, porque para cada dado coletado eu tenho que dizer uma finalidade, tá? E tem que encaixar dentro das 10 hipóteses da lei, tá? Então, por exemplo, loja online, tá? Uma loja online, vendo brusinhas, vendo roupas pela loja online, tá? O que tu precisa? Eu vou precisar do nome da pessoa, né? Eu vou precisar do CPF para emitir uma nota fiscal, eu vou precisar do endereço para mandar a brusinha e de uma forma de contato, né? Nome, ok. Nota fiscal, CPF. RG, não precisa. Já tem o CPF. Endereço, ok. Contato. Precisa do e-mail e do telefone? Não. Ou do e-mail ou do telefone. Tu pode botar ali opcional. Pois assim, obrigatório telefone, e-mail opcional, tá? Por quê? Tu tem que justificar. Então, assim, eu vou justificar aqui nome da pessoa para emitir a nota fiscal, CPF para emitir a nota fiscal, contato, né, para conseguir um contato dando problema, endereço para entregar. Então, a finalidade, e aí cada dado tratado, além de dizer a finalidade, eu tenho que encaixar nas hipóteses legais que a gente já conversou, não vou repetir para não ficar competitivo. E aí você tem que lembrar, gente, menos é mais. Porque, olha a trabalheira, quanto mais dados eu colher, mais trabalho eu vou ter, porque eu tenho que encaixar na finalidade e lá na hipótese legal, né? E eu crio um ativo tóxico. Por quê? Vamos supor que vaza dado. Aí, em vez de vazar nome, CPF, endereço, vaza nome, CPF, endereço, orientação sexual, por exemplo. Isso gera um ativo tóxico porque o vazamento de dados é maior, ou seja, a indenização é maior. O buraco é mais embaixo, tá? Então, lembra dessa regra, menos é mais, tá?
Então, além da quantidade, também é o momento. A gente ainda tá no segundo erro, tá? Quantidade e momento. O momento não é para colher todos os dados lá no início, tá? Ah, eu vou colher tudo, tá ok, já vi os dados que eu preciso, do meio ao fim eu vou colher tudo agora. Não, gente, tem momentos para ser colhidos. Quando alguém entra, por exemplo, num e-commerce para comprar online, a pessoa faz login e senha, a pessoa não precisa dar o CPF já na cara. Tu vai pegar o CPF da pessoa quando a pessoa estiver lá pagando, botando os dados do cartão de crédito, porque tu só precisa do CPF, pra quê? Só precisa do CPF pra emitir a nota fiscal, tá? Então, momento, a lei fala do momento. Mas vamos lá, que já passou meia hora, não vai dar tempo. Deixa eu ver aqui, ó, teve... E no caso, experimentos científicos, onde se colhe o máximo de dados possíveis, alguns não se usam num primeiro momento, mas depois se faz um estudo. Sim, a Laura veio aqui uma dúvida bem específica. Experimentos científicos, existe uma autorização específica na lei, tá? Que eu não falei muito, porque eu trouxe mais os que se aplica no geral para empresas, né? Mas tem lá experimentos específicos para experimentos científicos, sim, existe essa autorização. Vamos ver... Tá aqui, aqui ó, tá bom, o cunhado tá aí. Todos os meus clientes com planilha offline. Marcos, olha aí, ó, já vou falar. E no caso do catalogar os e-mails dos meus clientes na planilha offline. Gente, olha só. Colher dados é online ou offline, tá? Não interessa. Colher dados, tu pode ser um dinossauro da internet. Tu pegou dado, anotou no papel e guardou na gaveta, tu tá colhendo dados. A lei se aplica pra ti também, tá? Eu vou falar ali sobre a exclusão depois no final, tá? Mas, Marcos, eu te respondendo, tá? Esses e-mails que tu colhe dos teus clientes, eles têm que ser descartados em algum momento. Eu vou falar dos prazos depois. O Felipe, o simples vazamento de dados gera o dever de indenizar ou a necessidade de se demonstrar que o incidente causou danos ao indivíduo? Interessante pergunta, vou abordar. É o seguinte: o vazamento por si só, ele pode vir a gerar indenização, tá? A justiça ainda tá discutindo se tem que ter um dano comprovado à pessoa ou não, porque às vezes o dado vazou, mas não afetou em nada, ninguém clonou meu cartão e tal. Então, alguns juízes entendem que isso não acontece nada, mas a tendência é que, se ficar comprovado que a empresa não tomou a segurança necessária, tá? Não teve a segurança da informação adequada, geraria indenização. Então, a jurisprudência, né, as decisões dos juízes ainda tá um pouco dividida. Mas, voltando lá na boa-fé, tá? Que eu falei lá no início, que eu já falei aqui nesse vídeo, é o seguinte: se você demonstrar boa-fé, porque assim, ninguém tem como ter certeza absoluta de que nunca vai ter uma invasão hacker e vão clonar os dados de vocês, ou enfim, vai vazar os dados. Mas se a empresa fala, olha, eu fiz de tudo que eu podia, eu tinha antivírus, eu fazia um armazenamento correto, né, eu armazenava, enfim... O que acontece? A multa por vazamento de dados, porque pode não dar indenização para o titular de dados, mas multa vai dar. Quando vier a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque é obrigatório haver a comunicação para essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai aplicar multa, mas se ela vê que teve boa fé, né, da empresa, a empresa tentou, ela tentou guardar esses dados de forma segura, ela não vai aplicar multa. Então, olha que interessante, né? A lei fala na boa fé. Então, olha que interessante, um simples coisinha às vezes evita a empresa de pagar uma multa, tá? Mas vamos lá, vamos dar seguimento ao terceiro erro, né? A gente já falou aqui do primeiro, né? Conscientização, que a gente falou bastante lá na primeira live agora. O segundo, a quantidade de dados armazenados, né? E o momento. E o terceiro é armazenamento. Peraí. E aí, Marcos, acho que vai responder um pouco a tua pergunta. Dados dos clientes no WhatsApp e me roubaram o celular. Ah, o pessoal tá ansioso, vou responder agora. Armazenamento, vamos lá. Como é que armazena esses dados? Eu vou lá, colho esses dados, seja porque a pessoa botou alguma coisa online ou fichinha, assim, bem antiga. E aí, né, preencheu lá online, preencheu lá a fichinha. Eu tenho os dados da pessoa. Como é que você armazena? Me conta. Aí. Já parou pra pensar nisso? Se eu hoje chegar na tua empresa, e eu tenho esse perfil, tá? Então, pessoas como eu devem existir várias pessoas chatas. Chegar na tua empresa, falar,
Oi, tudo bom? Eu queria saber que dados vocês têm meus. E eu sei que vocês têm dados, porque eu já comprei, né, com vocês em algum momento, já passei algum dado. E não precisa ser online, pode ser loja offline também. Offline que eu digo que não vende online nem nada. Oi, tudo bom? Eu quero saber que dados vocês têm meus. Como vocês coletaram meus dados? O que vocês fazem com meus dados? E por quanto tempo vocês permitem que vocês não tenham meus dados? E com quem vocês compartilham meus dados? Vocês sabem responder? Sinceramente, do fundo do coração. Não vou nem pedir pra colocar aqui no chat. Sabe responder? Ou você vai ficar assim, armazenamento de dados, não sei, liga pra alguém, não sei. Se você não souber responder, essa pessoa, e se essa pessoa tá perguntando, é porque ela tem consciência da importância dos dados dela. O que ela vai fazer? Ela vai lá no Reclame Aqui e vai dizer, a empresa tal não cuida, não dá a devida importância para os dados pessoais das pessoas. Já existem hoje 3.000 reclamações isso que nem mal começou a LGPD, tá, gente? Existem 3.000 reclamações no Reclame Aqui, média de 3.000 reclamações no Reclame Aqui, de pessoas dizendo que determinadas empresas não respeitam os dados pessoais. Então, olha aí, manchando a reputação das empresas, né? Se você não souber responder. E pior, essa pessoa pode fazer uma denúncia agora, desde domingo, para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ah, mas a pessoa não vai se prestar a fazer uma denúncia. Gente, eu testei ontem, ou hoje, a coisa mais simples. Entra lá, Autoridade Nacional de Proteção de Dados.gov, eu acho. Aí tem ali, denuncie. Aí você denuncia. Claro que a autoridade vai fazer um procedimento, daqui a pouco ela até nem vai te multar no final das contas, mas olha o estresse. Então, assim, não precisa esperar, porque realmente, se fosse esperar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados bater a sua porta para fiscalizar, aí realmente ia demorar. Para o pequeno empresário, que é o público mais que eu falo, ou pro microempreendedor individual, ou pro autônomo, pros profissionais liberais. Mas é muito simples hoje em dia, basta alguém passar pelo seu consultório, basta alguém passar pela sua empresa e viu que não protege dado, fez uma perguntinha e tu não sabia responder, entra ali, tranquilo, denuncie, quero que fiscalize. Aí vai chegar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é o buraco mais embaixo, né? Então, assim, olha o perigo, a seriedade, né, da coisa. Mas, enfim, falando de armazenamento. Então, vamos lá. Seja armazenamento offline ou online, tá? Como é que você armazena os seus dados? Ah, Helena, eu anoto num papelzinho e aí eu ponho num arquivo e deixo no arquivo. Tá, e qual é a proteção disso? Quem que entra nessa sala? Quem que mexe nesse arquivo? Não, Helena, eu ponho tudo no Drive. Ponho tudo no Drive, eu sou toda, né, moderninha, pra mim é tudo eletrônico e tal. Tá, e aí? Tem proteção? Qual é a segurança da informação que vocês têm? Né? Como é que esse armazenamento? Porque, de novo, se tiver um vazamento de dados, seja porque alguém entrou lá no arquivo e roubou, seja porque um hacker entrou e ninguém tá livre de ter um ataque hacker, né? A empresa, ou enfim, o profissional autônomo aí, o profissional liberal, é obrigado a comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados em 2 dias, sob pena de ter multa. Se comunicar em 2 dias e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados verificar que você tinha um antivírus, vocês não estão protegidos, vocês tinham lá um celular de arquivo, que não era qualquer um que entrava, era chaveado e tal, e vê, pô, a empresa me comunicou, a empresa tem uma segurança da informação, não vou aplicar multa, e pode não aplicar, né? E comunicar sempre, claro, o titular dos dados. E aí esse titular vai dizer, pô, ok, meus dados foram vazados, mas essa empresa é uma empresa séria. Ela veio e me falou que foi vazado, que tá tentando tomar, né, as precauções para isso. Então, olha a importância do armazenamento, né? E aqui de novo eu vou reforçar. Ah, bom, e aí respondendo a pergunta do Everton, né? Ah, não, Helena, mas eu sou super microempreendedor. Super microempreendedor, tá tudo no meu celular, tá tudo no meu WhatsApp, então tranquilo, né? Tá tudo online. Tá, e aí? Roubaram o teu celular. Vocês acham que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai entender que você fazia uma segurança dos dados correta, deixando os dados no celular? Não, né? E aí a multa. Uma multa alta para um microempreendedor que não vai ter como pagar e vai ter que fechar o negócio. Então, olha a seriedade, né? E, gente, quando eu falo em armazenamento, aqui de novo, o pessoal da área da saúde aí. E aí é, putz, uma super área, né? Da área da saúde e quem trata dados sensíveis. O que são dados sensíveis? É todo e qualquer dado que pode trazer qualquer situação de discriminação. Então, questão de raça, questão de orientação sexual,
política, religiosa, dados biomédicos, dados de saúde, tô fazendo uma colinha aqui, dados genéticos, né? Então, qualquer situação que leve a uma discriminação, e o pessoal da saúde lida muito com isso, diretamente, né? Dados de saúde, lida diretamente para essas pessoas, ou crianças também é um dado sensível, né? Para quem lida com esses dados, a lei cobra em dobro. Tá? Por quê? Porque são dados sensíveis. O que são dados sensíveis? Se vazarem é muito mais grave o dano, tá? Imagina se é portador de HIV e vaza isso, né? Ou menor, dados de menor. Então, as multas são maiores, a proteção é maior. Então, assim, que pessoal da saúde, e pode ser desde o personal trainer, tá? O personal trainer é pessoal da saúde e tem dados sensíveis também. Então, o pessoal da saúde aí é atenção redobrada, tá? Na aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá bom, gente? Então, já falamos 3 erros. Consciência, né? A quantidade e o momento de dados colhidos, né? E o armazenamento. Agora, vamos lá para o quarto erro, né? Que a sua empresa pode cometer e pode, enfim, ter várias complicações, tá? É o acesso, tá? Ok, eu já entendi que é importante a lei de proteção de dados, é importante a conscientização, eu já entendi que não é para sair coletando tudo quanto é dado por aí, já entendi que tem momento para coletar esses dados, tá? E já entendi também que eu tenho que armazenar de forma segura, tá? E quem que tem acesso a esses dados? Só você? Toda empresa? Não, eu sou um microempreendedor, eu sou uma empresa. Né? Então só eu tenho acesso. Será? Você não tem fornecedor? Não tem relações com terceiros? Por exemplo, eu sou uma empresa que vende semi-joia pela internet. E aí, quando a pessoa compra comigo, ela é automaticamente repassada para o Mercado Pago, Pago Seguro. Isso é um terceiro que está tendo acesso aos dados dos meus clientes que concederam os dados para mim, né? Então, olha o cuidado que tem que ter. Não é proibido, mas tem que cuidar quem que tem acesso. Ou quem tem uma empresa mais estruturada, que já tem mais de um setor. O setor de RH precisa ter as mesmas informações que o jurídico? Não, né? O jurídico, claro, teve uma ação trabalhista, vai ter acesso a algumas informações lá do RH, mas via de regra não precisa. Então, é limitar as pessoas que têm acesso. Ah, Helena, mas que frescura. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. O dado não é seu, o dado não é da empresa, o dado é da pessoa. Complicado trabalhar atendendo todas as questões. Sim, gente, é porque o que acontece? Isso vai ser que nem o Código de Defesa do Consumidor, tá? Que veio no início e tal, não sei o que, hoje em dia virou rotina, já tá normal. Mas até as pessoas aplicarem e entenderem o valor dos dados pessoais, é por isso que tudo começa com conscientização. Sim, vai ficar um pouquinho complicado, né? E assim, a lei já tá em vigor aí já faz tempo, né? Agora que as pessoas estão tomando consciência. E o governo, os nossos dados vai todo mundo virar indigente? Não, o governo também, né? A Laura hoje está indo só nas exceções. O governo, assim como estudos também, né? Estudos científicos, também órgãos públicos aí têm essa autorização, é uma das autorizações legais para tratar dados pessoais. Vamos ver. Tá, gente? Então, o controle desses dados pessoais. Por quê? Por que é importante saber quem que acessa na minha empresa dados pessoais? 40%, tá, dos vazamentos de dados pessoais não ocorrem por ataque hacker. Todo mundo pensa, ataque hacker, aquela coisa de outro mundo. Ocorrem por vazamento dos próprios empregados. Às vezes de má fé, como por exemplo, teve uma famosa aí que eu até esqueci o nome, que ela foi fazer um teste de gravidez, né, num laboratório, e ela não tinha ainda contado para a família que estava grávida. O funcionário vendeu a informação por uma revista de fofoca. E no final, os pais da moça ficaram sabendo antes que ela. Então, assim, vazamento de dados pelos próprios empregados de forma ilícita, assim, de má fé, como também às vezes de boa fé. Como, por exemplo, me contaram esses dias que tinha um mercadinho lá um mercadinho. E aí, alguém de má fé foi lá e falou pra administradora do mercadinho, parece. Tu colhe o máximo de dados de cartão de crédito que tu puder, porque assim, eu sou operadora do cartão de crédito, eu consigo trazer mais brindes para os seus clientes. E a senhorinha foi lá e colheu de boa fé. E aí os cartões começaram a ser clonados, e a senhorinha que tinha 20 anos de empresa foi demitida. Então, a maioria dos dados, não digo a maioria, mas 40% dos vazamentos de dados ocorrem por empregado, tá? Má fé ou boa fé. O empregado levanta para fazer xixi e não fecha o computador. Entendeu? Então, assim,
Olha a conscientização, a necessidade de saber quem tem acesso. Ah, aqui, ó, cunhado super participando. Isso aí. Manda ele entrar com o dele outra vez, que aí dá mais ibope aqui, né? Bom, faltam 15 minutos pra terminar. Eu sei que hoje já foi um pouco mais denso, mais chato, mais conteúdo. Até deveria ter feito menos erros aí. Mas o quinto e último erro é mapeamento e exclusão do dado pessoal. O que é mapeamento? Gente, vocês pegam uma coisa de alguém, que nem pegar emprestado. Tu tem que, né? O que tu entende? Tu tem que cuidar enquanto estiver contigo e depois tu devolve pra pessoa. O dado pessoal é a mesma coisa. Chegou na minha empresa, qual que é o caminho? Qual que é a vida que esse dado vai ter? Ah, eu vou colher o dado, aí eu vou botar lá na minha planilha no Excel, na internet, sei lá o que, no Drive, vou botar num papel e aí ele vai ser arquivado e aí eu sei que tais pessoas vão ter acesso e eu sei qual que é a finalidade para que eu vou usar e tal. Chega uma hora que eu não uso mais esse dado. E aí esse dado, puf, tem que ir embora. Esse dado tem que ser apagado da empresa. Ah, como assim, Helena? Como é que fica a minha cartela de clientes? Como é que eu vou fazer? Porque eu trabalho com vendas. Inclusive, ontem você deu uma pauta para um monte de gente, com meu cunhado, com a minha irmã, sobre isso, né? Um representante comercial, o outro tem uma empresa. Como é que eu vou fazer? Gente, assim, os dados não são seus, são dos titulares. Então, eles têm que ter uma vida e morrer na empresa. Qual que é a importância do mapeamento? Porque eu sei, se der um vazamento, um incidente, der um vazamento de dados, eu sei o caminho que esses dados percorreram. Se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vier me perguntar, eu sei responder. Se chegar lá o cliente louca que nem eu, falar, olha só, eu quero saber quais os dados que vocês têm, por quanto tempo vocês têm, como é que vocês conseguiram, por que vocês têm. Tendo esse mapeamento, tu consegue responder tudo isso. E aí, o mais importante, exclusão. Os dados têm que ser, sim, excluídos. Como assim, né? As empresas podem manter os dados, tá? Por um período. Então, por exemplo, normalmente a gente recomenda 5 anos, que seria, assim, o período genérico que a empresa poderia sofrer um processo, né, de um cliente. Então, a pessoa tem, durante 5 anos, esses dados, a empresa tem esses dados guardados e existe uma finalidade, existe uma justificativa para ter esses dados guardados, que não é, eu guardei porque vai que eu preciso. Não, eu guardei e vou guardar durante 5 anos porque eu posso vir a sofrer um processo, tá? Passados esses 5 anos, tá? E claro, gente, aqui cada caso é um caso, mas via de regra 5 anos. Passados 5 anos, o cliente nunca mais comprou aqui, tá? Sumiu o cliente. Esse dado tem que ser excluído, tá? E excluído, atenção, pessoal que gosta de papel, pessoal, né, mais tradicional. Tem que ser excluído, não é amassar, fazer uma bolinha de papel, é triturar, é destruir. E acabou. Se esse cliente voltar, ele vai ter que datar os dados de novo? Sim, vai ter que datar os dados de novo, tá? Eletrônico também tem que excluir. Helena, mas assim, eu tenho um cliente que compra de forma, sei lá, cada mês ele vem aqui e compra, ou a cada 6 meses ele vem aqui e compra, ou cada ano ele compra. Ok, o que já tem entendimento, que fala assim, a cada compra começa a contar de novo os 5 anos. Então, se renova o ciclo de 5 anos. Então, obviamente que tu não vai lá, usou uma compra e descartou. Aí o cliente compra daqui a um mês e pedido de novo. Não, pode-se ter uma cartela de clientes, mas não é para sempre. Daí ele vai fazer mais pergunta difícil. Deixa eu ver aqui se eu falei tudo para vocês. Então, tem que colher o que é necessário, tá? E deixar pelo tempo que é necessário, que é útil. Porque assim, pensa bem, se o dado não é mais útil, se não tá usando mais o dado, não tem o porquê estar com ele, tá? Falei do descarte. Então, gente, recapitulando, tá? Os 5 erros que você pode estar cometendo, eu acredito que provavelmente algum dos erros está cometendo, e que podem salvar a sua pele, tá? Se corrigidos, de uma multa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Lembrando, as multas administrativas começaram agora, domingo. É super fácil fazer uma denúncia, tá? Não vai ter multa só quando a Autoridade Nacional de Dados bater na sua porta porque resolveu bater na sua porta. É super fácil fazer uma denúncia e a autoridade aí sim te investigar. Outra coisa, qualquer titular de dados que tenha negócio com você pode ir lá pedir os dados, ver que você não sabe nada, não sabe nem o que é, né, tratar dado, e fazer uma denúncia no Reclame Aqui, tá? Então, presta atenção nesses 5 erros, né? Assiste a live de novo e aí tenta corrigir. São coisas pequenas que você não consegue corrigir. Então, primeiro a conscientização, é entender o porquê que tu tá tendo que fazer toda essa adequação. Que saco, Helena, por quê?
Tá? Então, a partir do momento que tu te torna consciente, tu sabe da importância desses dados, não vira um pé no saco fazer adequação, e melhor, é uma oportunidade. Traz o perfil do teu cliente e faz a venda. Eu te garanto que a venda vai ser muito mais sucedida, tá? Depois, quantidade. Parem de catar tudo quanto é dado, tá? Pega o dado necessário, quantidade e momento. Pega o dado que tu precisa, que tu sabe o porquê que tu precisa e tá dentro das hipóteses que a lei permite, tá? E no momento certo, tá? Depois... me perdi agora. Depois, o terceiro é armazenamento, tá? Armazena de forma segura. Se é de forma física, né? Não dá acesso ao arquivo para todo mundo. Se é de forma virtual, tenha uma proteção, né? Um antivírus, enfim, uma segurança da informação. O quarto erro é quem que tem acesso, né? Então, controle de quem acessa. Não dá para todo mundo na empresa ter acesso de todos os dados de todos os clientes, tá? Ah, mas eu sou só eu e mais outra pessoa. Tá, então pensa com quem vocês têm relação, com quais terceiros você tem relação, que você tem que compartilhar os dados dos seus clientes. E aqui entra muito quem vende pela internet, mercado pago, etc. da vida. E o quinto e último é o mapeamento da vida do dado na sua empresa até chegar à exclusão. E sim, tem que ser excluído, tá? Peraí que eu acho que tem eu devo informar a minha base de dados sobre as atualizações. Sim, porque se você vai atualizar, tem que informar. Não entendi especificamente o que seria. Base de cliente que já tem o dado. Sim, você já tem o dado do cliente, tá? Esse cliente não comprou nunca mais contigo, tem que excluir, morre. E quando o cliente vier, né, voltar, faz os dados de novo. Mas você tem o direito de, pelo menos por 5 anos, manter isso, né? Manter os dados, porque é mais ou menos o período que esse cliente teria para te processar, enfim. Então, tu tem uma justificativa do porquê ter esse cliente. Ah, meu professor Nelson Marisco, meu Deus, quanto tempo, professor, coisa boa encontrar vocês. Eu adoro encontrar meus professores, eu adoro uma aula, eu tenho muito respeito, amo, super bom, me sinto lisonjeada de estar sendo aqui prestigiada pelo senhor, coisa boa. Já se passaram alguns aninhos dessa formação, mas, né, isso a gente não conta pra ninguém. Então, gente, ficou claro, tá? Pelo menos aí 5 errinhos que você consegue, né, sem contratar um advogado, ou enfim, consegue fazer uma implementação aí, pelo menos dar uma arrumadinha na casa, né, para caso venha o fiscal aí da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou venha um cliente que, né, queira saber os seus dados, você vai saber responder, vai saber entregar e vai ter um cliente satisfeito, um cliente que... Porque se o cliente está te perguntando sobre dados, é porque ele sabe o valor dos dados, tá? Então, você obrigatoriamente tem que saber responder, tá? Ficou claro para vocês, tá? Vocês conseguem perceber nessas 2 lives que a gente fez a importância dos dados, por que falam que dados pessoais é o novo petróleo. E aí fica que a dica é, como é que é hackeada? É privacidade hackeada, tem no Netflix, bem interessante, e John Snowden, eu acho que também tem no Netflix, fala um pouco sobre isso, vendo a magnitude, né, que o uso errado dos dados pessoais pode chegar, né, então... eu fiz contratos em março. Preciso refazer. Sim, tudo. Coletou o dado, tem que ter uma justificativa, tá? Não é que precisa escrever a justificativa, mas tu tem que conseguir provar que existe uma justificativa, tá? Bom, gente, a gente vai cair, falta pra mim 5 minutos aqui. Então, espero que vocês tenham compreendido mais uma vez, tá? E tudo começa nisso, na conscientização da importância dos dados. Por que os dados pessoais, tá? Por que que isso é importante? Por que é importante se adequar ao LGPD? Sim, porque tem multas que podem chegar até 50 milhões, a gente sabe, mas não só por isso, né? E tem outras coisas que eu acho que, não digo que é pior que 50 milhões, mas a reputação da sua empresa, porque uma das penalidades pode ter a proibição do exercício por um determinado período do exercício. Imagina ficar um mês aí sem exercer a sua atividade. Como é que você vai fazer? Isso pode ser uma das penalidades, né? E publicação do fato de você não respeitar os dados pessoais. Então, olha aí a reputação, né? Mas não só é importante entender
a importância dos dados pessoais, não só por meio da aplicação da multa, né? O se adequar à LGPD não só pelas multas. Mas, gente, pra mim a sacada é a oportunidade, gente. Olha a oportunidade que tem de se traçar o perfil do seu cliente, do seu paciente aí, né? E entregar uma experiência diferenciada, uma experiência personificada, né? E a partir do momento que você consegue traçar esse perfil, você consegue adiantar os gostos, os movimentos do seu cliente, do seu paciente. Então, usar da Lei Geral de Proteção de Dados não uma pedra no sapato, mas também como uma oportunidade de alavancar a venda, uma oportunidade, né, de entregar uma proposta diferenciada. E aqui entram os profissionais liberais também, o advogado, o médico, todo mundo, não tô falando só da lojinha que vende a brusinha, tá, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma... muito obrigada, gente, pelo parabéns. Então, espero que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar salva, tá? Então, aí quem tem amigo que é microempresário, pequena empresa, média empresa, grande empresa, enfim, que é profissional liberal, autônomo, encaminha, né? Pressiona o dedo aí nesse aviãozinho e encaminha. Esse material é importante. A Lei Geral de Proteção de Dados está aí com tudo. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados está fresquinha, louca para aplicar multa, né? Então, vamos lá, vamos se conscientizar. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai dar um segmento aqui. Eu vou, talvez, provavelmente toda quinta às 8 horas, eu vou começar a falar sobre a LGPD, cada vez avançando um pouquinho mais. Hoje a gente avançou bastante. Então, quem está interessado no assunto, quinta-feira que vem, às 8 horas, tá? Muito obrigada pela presença, obrigada por estarem aqui até essa hora, tá? Conto com vocês semana que vem. Até mais, deixem comentários, enfim, a gente vai se falando. Até mais, tchau, tchau.